Dois hospitais daqui de Linhares agora passam a ser de referência para o tratamento de casos graves da Covid-19. A informação foi publicada no Diário Oficial já, só que não é bem assim na prática, tá? A Érica vem com esse assunto pra gente. Érica, os leitos não estão recebendo os pacientes, por quê? Olha, Valéria, a situação dos dois hospitais é um pouco diferente. No caso do Hospital Rio Doce, eles já possuem 10 leitos, só que ainda faltam alguns equipamentos que são necessários para fazer o atendimento desses pacientes graves de coronavírus. Também falta a contratação da equipe médica que é necessária para fazer esses atendimentos. No caso do Hospital Geral de Linhares, as obras para a ampliação de mais 10 leitos de UTI para fazer esses atendimentos de casos graves, essas obras já estão acontecendo. Vamos acompanhar agora a reportagem para entender um pouco melhor essa situação. Seriam 10 leitos para atender pacientes em casos graves de coronavírus. Os leitos já existem, mas ainda falta toda a estrutura adequada para fazer esse tipo de atendimento. O Hospital Rio Doce está inserido no plano de contingência do Estado para receber os pacientes com Covid. Então, nós teríamos 10 leitos à disposição disso. No momento, nós estamos nos adequando. Nós conseguimos escolher um espaço físico, reformamos esse espaço físico, adquirimos 10 camas, mas ainda faltam 5 ventiladores, faltam as bombas de infusão, que são necessários para completar esse leito. Além dos equipamentos, também não há equipe médica necessária para fazer os atendimentos. Eu preciso formar nova equipe de UTI. Então são 45 pessoas, entre técnicos, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos. E nós estamos com dificuldade de achar essas pessoas no mercado que são especializadas para atender esse tipo de paciente, que são muito complexos. Então o que está faltando até o momento, nós não estamos em condições de receber o paciente com Covid, paciente grave, porque falta leito de UTI adequado. Foi publicado no dia 15 de maio, no Diário Oficial, que os hospitais Geral de Linhares e Rio Doce se tornariam hospitais referência no atendimento a casos graves de pacientes com coronavírus. Apesar dessa publicação ter acontecido no meio do mês de maio, essas adequações para fazer esse tipo de atendimento ainda não aconteceram. Aqui no Hospital Rio Doce são 20 leitos de UTI já existentes, com 90% de taxa de ocupação. Segundo a direção do hospital, ainda não há previsão de quando esses atendimentos em casos graves de coronavírus comecem. Previsão, especificamente uma data, não tem, porque nós precisamos adquirir os materiais. Eu preciso de bomba, eu preciso de ventilação, dos ventiladores, e eu preciso de contratar as pessoas. Eu só posso assegurar depois disso tudo pronto. A gente viu aí durante a reportagem a situação do Hospital Rio Doce. Sobre a situação do Hospital Geral de Linhares, a gente conversa agora com o secretário de Saúde, Saulo Meirelles. Uma boa tarde, secretário. Ali para o HGL, o que está faltando para o hospital virar referência nos casos graves de coronavírus? Boa tarde, Érica. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos. O que aconteceu foi uma publicação do Estado que mudou o perfil do hospital. Então o hospital passou a ser um hospital de referência. A partir desse momento, aí sim as ações, as intervenções para que se estruture o hospital para que ele possa ter os leitos disponíveis. O que está acontecendo hoje no hospital? Estão sendo feitos 10 leitos de UTI, uma obra que o município iniciou e o Estado está dando continuidade. A previsão de término dessa obra é final do mês de junho. Mas o município também antecipou algumas ações, já providenciou 10 leitos de isolamento. Esses leitos estão equipados, já é uma ação do município, para que possa atender nos casos de emergência. Só para você ter uma ideia, esses 10 leitos nós já temos 5 deles ocupados hoje. Então é preocupante. E o que a gente tem pedido do Estado, Érica, é que corra com essa obra. Não pode tratar essa obra como uma obra convencional, uma obra normal. Então tem que trabalhar final de semana, tem que trabalhar à noite, para que a obra aconteça o mais rápido possível. Então, só para a gente entender melhor, hoje o município tem 10 leitos já atendendo esses casos graves de coronavírus que já estão funcionando. Os outros 10 ainda vão ficar prontos. 10 leitos que o município antecipou, viu a urgência, percebeu o aumento que está tendo dos casos
que são necessários de internação, então já antecipou e já disponibilizou 10 leitos. Agora, a obra da UTI, que disponibilizada em parceria com o Estado, que traz o hospital do HGL como um hospital de referência, é uma obra que está sendo conduzida pelo Estado, está sendo feita pelo Estado, e o município tem cobrado muito para que aconteça o mais rápido possível. O que muda para o município, no caso para o HGL, é quando ele se tornar realmente referência aí nos casos graves? O HGL já tem atendido os casos graves, né? É claro que tem uma estrutura maior para isso. A regulação também passa a ser pelo Estado, ou seja, essas vagas estarão disponíveis para uma regulação única, que é a regulação do Estado. Então, pode ser que venha paciente de outros locais aqui também e passa a ser um hospital de referência com toda a estrutura de um hospital de referência. Como vai funcionar a questão orçamentária? O governo do Estado vai custear todos esses custos? Também tem participação do governo federal? Como fica isso? Veja bem, aí a responsabilidade fiscal, e o prefeito Guerino desde o início da gestão vem falando sobre isso, é preciso estar preparado para os momentos difíceis. Então existe uma reserva de contingência do município. O município se preparou para essa situação, para qualquer situação emergencial. É claro que vai existir um repasse do governo do Estado, vai existir um repasse do governo federal em relação aos leitos de UTI, porém o município está preparado para fazer essa ação. O município teve responsabilidade fiscal para esse momento, o município também está preparado para isso. Já iniciamos, não podemos terminar a obra e partir atrás da equipe médica. Nós já aprovou na Câmara agora, na última sessão da Câmara, toda a equipe necessária. Então foi aprovada a quantidade de vagas de enfermeiros, de técnicos, para assim que terminar a obra, a equipe também esteja preparada para assumir. Secretário, aqui só para a gente finalizar rapidamente, o senhor, a Secretaria de Saúde, considera que esses 20 leitos são suficientes para atender os casos graves aqui no município? Érica, não considero. Eu acho que nós estamos longe de ter uma estrutura preparada para atender os casos graves do município. Então nós temos 16%, hoje a média do município de internação é 16% dos pacientes confirmados. Ou seja, se nós tivermos um número muito grande de pacientes confirmados, não tem estrutura que dê. Então não, a gente vai sair daqui já com a ação de continuar, já vamos buscar mais leitos, possibilidade de mais leitos no HGL. Hoje a equipe já está lá providenciando a retirada dos pacientes ortopédicos para que a gente já crie mais leitos na enfermaria Covid. Então assim, estamos longe de ter uma estrutura preparada para esse momento. Temos que correr muito. Obrigada, secretário. Eu que agradeço. Eu volto com você. Obrigada, Érica. Obrigada também ao secretário pelas informações.